A palavra de hoje já está na tela aí. Estão vendo aí? A palavra de hoje. Proteção divina, essa vai ser a palavra de hoje. Eu já quero entrar na palavra. Quem está com Bíblia aí? Maria, seja bem-vinda à nossa família, Maria. Quem está com Bíblia aí? Já pega a Bíblia sua aí. Abre a tua palavra, a Bíblia do Senhor, aí abre ela no livro de Salmo 121. Abre aí no livro de Salmo 121, meu irmão, minha irmã, para você me acompanhar aqui na palavra. Quem está com Bíblia aí? Abre aí no Salmo 121. A palavra santa do Senhor, a palavra do Deus Altíssimo, no Salmo 121, ela diz assim. Vamos lá, meus irmãos, podemos já iniciar? Já podemos pregar, iniciar a palavra? Pega a tua Bíblia aí. Andréia Pereira, seja bem-vinda, filha. Um ótimo dia. Irmãos, vamos lá. Abre a palavra e pega a Bíblia aí. Salmo 121. Todo mundo achou? Todo mundo achou aí, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos, vamos entrar na palavra. A palavra diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como a sombra que protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Glorioso e santo Deus, eterno Pai, Senhor Deus, está aqui já nessa manhã maravilhosa, apresentando, Senhor, essa palavra linda e maravilhosa a todos que estão aqui comigo, Pai. Essa palavra, Pai, vai ser ministrada e trazida ao nosso coração através, Senhor, do Teu Santo Espírito. E através dele também receberei a mesma palavra que os meus irmãos. Senhor, venha falar conosco. Venha, Senhor, nos trazer conforto, alegria, paz, segurança. Mas não nos deixe, Senhor, sozinhos. Não nos abandone, ó Pai. Não permita, Pai, que venhamos, ó Pai, se perder. Não permita, Senhor, que venhamos, ó Pai, ser tragado pelo inimigo das nossas almas. Mas sempre esteja, Senhor, como a Tua palavra disse, alerta, para proteger cada um de nós. Sabemos, ó Deus, que somos falhos, pecadores. Sabemos, ó Deus, que somos, Pai, muitas das vezes, o contrário do que o Senhor queria que fôssemos. Mas mesmo assim o Senhor não nos rejeita e o Senhor ainda nos protege. Meu Deus, tem misericórdia da nossa alma e da nossa vida. Derrama, Senhor, da Tua glória em nosso meio, através dessa palavra, Pai. Que as pessoas não sejam curadas, Pai, por fora, mas sim por dentro, para que o Senhor seja glorificado. Pessoas venham ter mudanças, transformações e venham receber dos céus a Tua mensagem, em o nome de Jesus. Irmãos, um bom dia para quem chegou agora, para quem entrou agora, amém? Estávamos em oração e sem delongas já vamos
entrar na palavra, amém? Já vamos falar a respeito da mensagem do Salmo 121. A mensagem descrita no Salmo 121 traz um teor, traz um conhecimento de uma pessoa. É a leitura da vida de um homem, é a leitura da vida de uma pessoa que sabia quem estava ao seu redor. A palavra ela começa a ser ministrada, trazendo a confiança daquele mesmo homem. O homem que ministra a palavra do Salmo 121 era um homem que sabia que aonde ele estava, em qualquer circunstância que ele estava, em qualquer momento que ele frequentava, ou eu vinha a ser pego de surpresa. Ele sabia que mesmo nos momentos difíceis, a quem estava com ele era um só. Quem andava com ele era um só. Ele ministra essa palavra com uma autoridade de quem sabe quem está com ele. O salmista fala, ele faz uma pergunta. Ele inicia a mensagem executando uma pergunta. Eu levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Ele inicia a mensagem fazendo uma pergunta, mas na verdade é uma declaração. É uma declaração ao Deus Altíssimo. Ele faz a pergunta e na sequência ele faz a afirmação. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele induz aqueles que estão ouvindo a enxergar o teor poderoso e a convicção daqueles que têm passado por necessidade, por provação, por luta, por adversidade, preocupação. Essa mensagem ele expressa na frente daqueles que estão passando por momento que muitas das vezes acham que não vai conseguir vencer, não vai conseguir passar. A palavra socorro é uma palavra muitas das vezes descrita, falada, declarada no momento de uma grande adversidade. É uma palavra que é executada no momento de grande adversidade, no momento que a gente se pega num medo absoluto, numa tristeza absoluta, numa situação muito crítica e muitas das vezes achando que não tem saída. O salmista ele declara: de onde me virá o socorro? De onde me virá a ajuda? De onde me virá para me tirar desse lodo, dessa situação? E no versículo 2 ele já começa declarando a consistência da fé dele. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O meu Senhor que fez os céus e a terra, aquele que executou tudo que é lindo, tudo que é maravilhoso. Irmãos, vocês viram a viagem aí dos astronautas para a Lua? Quem que viu aí no TikTok as imagens da Lua? Quem que viu aí as imagens, né, da imensidão da Terra? Quem que viu? Alguém aqui viu ou não? Alguém dos irmãos que estão ao vivo aqui viu? As imagens da Lua, as imagens da Terra. A Isabel viu. Quem mais viu? A Cristina. Quem mais viu? Irmãos, só para vocês entenderem o tamanho da glória de Deus, o tamanho da glória e do poder de Deus é tremendo. Irmãos do céu, a gente olha aquela pequena nave no espaço, olhando o tamanho do planeta Terra, o tamanho da Lua.
Irmã, obrigado pelas rosinhas, irmã. Deus abençoe, viu, Andréia? Irmãos, vocês conseguem imaginar o tamanho do poder de Deus? Porque isso aí para Deus, a terra para Deus é muito pequenininha. Quando o salmista declara: o socorro vem do Senhor, o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O poder de Deus, ele é amplo, ele é amplo. E às vezes a gente se preocupa com coisas tão pequenas. Às vezes a gente olha para a nossa vida, irmãos, são coisas tão pequenas por aquilo que Deus fez, pela imensidão. Irmãos, a gente está falando da Terra e da Lua. Tem planetas que o homem nunca vai conseguir chegar perto. O sistema solar, a grandiosidade de tudo aquilo que Deus ele gerou é muito grande. E muitas das vezes a gente olha o problema nosso no nosso lar e na nossa casa e a gente esquece do tamanho da autoridade que Deus tem para gerar. A autoridade e o poder que tem o nosso Senhor de gerar. Vocês pararam para pensar? O salmista diz: aquele que fez os céus e a terra. A autoridade gigantesca de Deus de gerar, a imensidão de gerar aquilo que você nunca vai conhecer. A gente nunca vai conseguir acessar tudo aquilo que Deus fez. E às vezes a gente olha dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, problemas tão pequenos. E a gente fala assim: não vai dar certo. Missionária Vanessa, seja bem-vinda à nossa família. A gente, muitas das vezes, irmãos, presta atenção no que eu estou falando, é muito verdadeiro isso. O Espírito Santo está falando com todos nós. Se a gente parar para pensar, o problema da gente perto da Terra, do espaço sideral, Deus, ele fala, a palavra fala que Deus fez isso aí em um dia. Deus fez em um dia. Aquilo que o homem nunca vai conseguir ver, Deus fez assim, em um dia. Aí eu pergunto para vocês: o problema que você tem, a luta que você tem, a batalha que você enfrenta, a adversidade que você passa, você acha mesmo que Deus, ele não consegue resolver assim, um sopro? O salmista, ele faz uma declaração, e nessa declaração ele coloca um peso muito grande. Ele declara aquilo, o dom do poder de Deus. Ele fala assim: o meu socorro vem do Senhor. O Senhor, ele vem em primeira pessoa, e na sequência ele diz que fez o céu e a terra. Ele coloca ele quer mostrar o que o Senhor tem feito, o que ele tem executado, a força e o poder de Deus que excede o nosso entendimento. E no versículo 3 ele fala: ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Versículo 4, sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Irmãos, uma coisa que a gente precisa entender, todos nós, quando a gente fala de matéria, a gente está falando do quê? De carne. A gente está falando da nossa vida. A gente está falando de homens e mulheres. Matéria é tudo aquilo que você toca.
Matéria é tudo aquilo que você apalpa. Matéria é tudo aquilo que os seus olhos contemplam. Espiritual é tudo aquilo que você não enxerga, mas você sente. É tudo aquilo que você não contempla com os teus olhos, que você não apalpa com as tuas mãos. Quando a palavra diz, quando a mensagem do Senhor, o salmista diz no versículo 3, ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele sempre está alerta. A palavra fala que o reino espiritual, ele não para. O reino espiritual, ele se mantém ligado. Ele não necessita de descanso. Ele não necessita parar, dormir, descansar, se aliviar. Ele não tem interrupção. Ele não tem pausa. Ah, irmão, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que você está correndo o risco de tropeçar 24 horas por dia. Você pode tropeçar andando, você pode tropeçar até mesmo em sonhos, porque você passa a ser um alvo. Alvo de quem? Eu estou falando do reino espiritual, e quando eu falo do reino espiritual, eu estou falando também da parte do bem e da parte do mal. A passagem bíblica traz a discriminação, ele descreve a respeito de Deus. O teu protetor, ele está falando daquele que traz a proteção, ele não dorme. E ao mesmo tempo eu levo a palavra para um ambiente espiritual, para o lado negativo, que o diabo também, ele não desliga. O diabo também, ele não para, ele não desiste, ele frustra um plano aqui e ele arma outro. Ele não pegou você aqui, mas ele vai tentar pegar você aqui. Então a palavra, ela traz para a gente a respeito de um homem. E esse homem, ele tinha um conhecimento. E o conhecimento levava ele através do que? De uma adoração. A adoração, ela leva o homem através de um adorador. De um ser que recebe adoração. Ele adorava a Deus. O salmista, ele tinha a consciência dele ligada em Deus. E essa ligação trazia para ele um tal benefício. E esse tal benefício era uma proteção. A palavra diz que ele não ia tropeçar, porque o espiritual que o protegia estava sempre alerta. Aquele Deus que andava com ele estava alerta. A proteção dele não era que nem a tua proteção hoje vai das 6 da manhã às 10 da noite. Não, a proteção dele, ela não se esgotava, porque a palavra diz que aquele que o guardava não dormia. No versículo 5 ele fala: o Senhor é o seu protetor, como a sombra que protege, ele está à sua direita. Irmãos, por que ele fala da sombra? Porque o salmista, ele executa a palavra dizendo sobre sombra. Qual o intuito do salmista em expor a sombra? Irmãos, o Espírito Santo tocou no meu coração para dizer agora uma coisa. O que pode tirar a sombra de vocês? Quem pode me responder? O que pode tirar a sombra de vocês? Vamos ver se vocês entenderam o recado da palavra. Ou será que o Espírito Santo falou só comigo? O que pode desligar de vocês a sombra? Quem consegue responder para mim? Ninguém? Ninguém consegue, meus irmãos, responder para mim? O pecado também. A sombra, vamos lá. Para você gerar sombra, o que você precisa ter? Luz.
Você já viu uma sombra sendo gerada sem luz? Irmãos, à noite, no escuro, não tem sombra. À noite, no escuro, sem luz, não existe sombra. Quando o salmista declara: o Senhor é como se fosse uma sombra na minha direita. A sombra, ela não desgruda do cidadão. Quando a gente se afasta da presença de Deus, eu não estou falando de pecado, eu estou falando de morte espiritual. Eu estou falando quando você não consegue mais ter acesso a Deus, quando a sua vida ela não tem fé mais para buscar Deus, quando você está totalmente desligado da presença do Altíssimo. Pecado é uma coisa, quebra de aliança, desconexão com Deus, afastamento total de Deus traz a escuridão. Você perde automaticamente a tua proteção espiritual. Por que a palavra diz, irmãos, que quando o demônio sai do corpo da gente, o inimigo sai do corpo da gente, o templo ele tem que ser restituído para que o Espírito Santo venha morar em nós. E ali passa a ter luz. Quando a gente se afasta da presença de Deus, aquele que estava volta dentro de nós, as trevas. E a função das trevas é desligar, fechar todas as janelas da tua vida, todas. Tudo que tem de janela, que traz luz para o teu coração, que traz acesso a Deus, é desligado. Ele tenta zerar a tua proteção. Vou falar exemplos bobos, mas vou falar exemplos. Uma pessoa que tem problema com vício de droga, uma pessoa que sai da cocaína, um vício terrível, um vício destruidor, avassalador. Maria, já vou orar para você. Esse vício ele traz ao homem uma certa escravidão. Tal escravidão prende essa vida de uma maneira que cada vez mais ela fica escrava do seu senhor. O seu senhor, no caso do vício da cocaína, o senhor dele é quem? É a cocaína. Porque aquilo que você não vence, você é escravo. Aquilo que você não consegue sair, que você não consegue ficar sem, você é escravo daquilo. Então o seu senhor é aquilo que te faz escravo. O homem, quando ele está escravo da cocaína, ele passa a ter uma vida de trevas. Ele não consegue se aproximar de outro Deus, de outro Senhor. Ele não vai conseguir ter acesso a Deus na vida da cocaína. Ele primeiro precisa se purificar, tentar vencer 1 dia, 2 dias, 3 dias, e lá pela primeira semana ele já está mais fortinho, ele já está um pouco mais forte. Ali começa a acessar nele a vontade de orar. Ele começa já a vontade de ler a Bíblia, a vontade de tomar banho, a vontade de passar um perfume, a vontade de deitar e dormir, de trabalhar, porque a primeira coisa que o vício arranca da pessoa é a vontade até de trabalhar. A pessoa não consegue trabalhar mais. Então, para vocês entenderem o que eu quero dizer, a luz começa a acessar aquela vida através de pequenas janelas. E aquilo que escravizava aquele homem passa a não escravizar mais. Aquilo que o derrubava não o derruba mais. Aquele homem passa a ser diante de Deus visto, porque aquilo que o cobria não cobre mais. Por isso que eu disse para vocês, a sombra
quando o salmista a decreta, ele fala de algo que ela parece diante de luz. Só que esse mesmo homem, se ele não tomar cuidado, mas faz 8 anos que esse homem está limpo, nunca mais usou cocaína. Temos que entender que não estamos andando simplesmente com um corpo imortal, mas sim, seja bem-vinda, minha irmã, nossa família. Estamos andando com um corpo corruptível. Irmãos, a nossa carne, ela não aceita Jesus. Aceitar Jesus é de dentro para fora. A carne, ela ainda vai gostar de tudo que ela gostava 8 anos atrás. Tudo que essa carne praticava, se a pessoa for falar para mim, pode qualquer pastor, eu desafio qualquer pastor a falar para mim. Se ele falar para mim que ele não passa por vontades da carne, ele é um mentiroso e Jesus não está com ele. Não existe ninguém que não tenha vontade. Vontade é uma coisa, cair é outra. Presta atenção no que eu estou falando. Ter vontade é uma coisa, cair é uma outra coisa. Então, meus irmãos, quando uma pessoa ficou 8 anos sem usar cocaína, e essa pessoa simplesmente ela começa a enfraquecer a oração, enfraquecer a comunhão, e uma pequena porta que é aberta, é gerado sobre ele, né, uma pequena entrada, e essa pequena entrada pode começar a gerar outras entradas podem gerar a escuridão de volta para dentro dele, trazendo o quê? A dissipação da luz, o apagamento daquilo que ele tinha conquistado, levando ele de novo a não tomar banho, a depressão, a ansiedade, levando ele novamente à escravidão do seu Senhor, o teu antigo Senhor. Cada um de nós passamos por uma dificuldade e uma situação difícil. Uns têm problemas com as coisas e outros têm outras. Mas não vamos conseguir jamais vencer sem a luz. Vencer sem a presença de Deus. Vencer sem aquilo que pode trazer para nós a proteção. E o salmista, quando ele fala sobre a sombra, ele está dizendo sobre isso. A palavra diz: de dia o sol, no versículo 6, não o ferirá, e nem a noite. Nem a lua à noite. Irmãos, se a gente trazer como espiritualmente falando, quem passa a viver na presença de Deus, vamos falar do dia e da noite. A palavra diz que quando Deus cria tudo que há na terra, a vida, ele fala que ele faz a separação, né? Aonde tem a luz, ele chama de dia, e a escuridão, as trevas, ele chama de noite. Quando o salmista fala que o sol não ferirá, e nem a lua à noite, ele está falando sobre a respeito de uma proteção de dia e de noite. Tem pessoas que estão aqui na live que de dia estão bem, mas tem pessoas aqui que à noite não conseguem dormir, não dormem. A pessoa parece um zumbi, a pessoa está sendo atacada espiritualmente na madrugada. E tem pessoas que conseguem dormir à noite, mas de dia não tem vida, porque são perseguidos, são caçados,
por problemas, dificuldades, é problema no trabalho, é problema dentro da família, é o parente que fica ligando, é fulano, é ciclano. Tudo passa a ser sobre nós um grande peso. Se a gente trazer essa mensagem do versículo 6 para a passagem bíblica, também ela pode estar trazendo o texto lá da passagem de Moisés em Êxodo. A mensagem bíblica fala quando o povo é resgatado, o povo é arrancado da escravidão lá no Egito. A passagem bíblica fala que o povo andava de dia e a nuvem do Senhor estava sobre eles para que eles não se queimassem, não passassem calor, e à noite uma coluna de fogo não permitia que eles passassem frio. Então a mensagem bíblica, ela tem vários caminhos. Mas quando a mensagem fala de dia, o sol não ferirá e nem a lua de noite, está falando de um período. O período nosso que a gente anda na face da terra. A palavra no versículo 7, o Senhor protegerá você de todo mal. Ele protegerá a tua vida. O que o diabo quer fazer com a nossa vida? Meus irmãos? O que Satanás quer de mim e de você? Por que tanta perseguição desse jeito? Irmãos, por que tanta perseguição desse jeito? Não dá para entender. Ô, minha irmã Andréia, obrigado, minha irmã. Deus abençoe as rosas. Por que essa perseguição tão devastadora, meus irmãos? Irmãos, para pensar. Vai falar para mim que você, não, minha vida é uma maravilha. A minha vida não é assim não. Oxe, eu tenho paz todo dia. Irmãos, é impossível não respingar em você nada. Tudo que acontece, alguma coisa respinga em nós. Alguma coisa tenta trazer para o nosso coração uma pequena tristeza, uma pequena angústia, sabe? Por quê? Porque o mal é uma procedência do diabo. O mal é uma procedência de um Senhor que está tentando destruir a obra-prima de Deus. Ele está tentando destruir os caminhos que nos levam à salvação. Irmãos, sabe por que o diabo está tão bravo com a gente? Sabe por que o diabo está tão bravo? Porque o diabo, ele sabe de onde ele veio. O diabo, ele sabe de onde ele veio, meus irmãos. Ele sabe de onde ele saiu. Ele sabe que tudo lá era lindo. Ele sabe que lá ele tinha paz, que ele tinha alegria, que ele tinha vida. Ele sabe que tudo aquilo que Deus fez lá no céu era perfeito. E quando ele é expulso de lá, por causa da arrogância, né? Para ele não estava bom, ele queria um pouquinho mais. Aqui está gostoso, aqui tem paz, mas eu quero comandar isso aqui. Só que ele esqueceu que quem estava lá era maior que ele. Ele esqueceu que ele era criatura e não criador. E quando ele é expulso por uma sentença. Irmãos, eu tenho certeza que qualquer um de nós lá no céu seria expulso do mesmo jeito. Eu vou explicar alguma coisa que eu nunca falei, nenhuma live. Eu vou falar aqui. Sabe por que a gente seria expulso? E não teria outra oportunidade? Porque você está no melhor, naquilo que Deus fez de melhor. Se você está lá e você está sendo ingrato por aquilo, você não merece ter outra chance de ficar lá. Se aquilo que é tão gostoso e maravilhoso que Deus fez, e você está morando lá, é a melhor coisa que existe. Por que Deus vai permitir que você continue num lugar como esse reclamando? Entende?
Entende por que o diabo só teve uma chance? Porque ele conhece lá. E por que Jesus deu mais chance para nós? Porque muitos de nós ainda estão com a visão na terra. A gente não consegue mensurar o que está sendo preparado para nós lá. E muitas das vezes a gente entrega aquilo que a gente tem por coisas aqui na terra. Porque eu tenho certeza que se nós fôssemos arrebatados ao céu e contemplássemos, todos nós, 10% do que Deus fez lá, nunca mais a gente pecaria aqui na terra, para não perder o que está lá. E Satanás, na fúria dele, ele tem praticado o mal, de gerações em gerações, constantemente, sem parar, em busca de levar junto com ele aqueles que estão também sendo manipulados por ele. O mal, ele é algo que tem que se existir, porque o diabo ele não foi destruído. O diabo ele não foi destruído. Deus ele não quis destruir o diabo. Eu imagino que a ira de Deus foi tão grande que a ingratidão, Deus ele podia ter feito assim, ó: some Satanás, Lúcifer, o anjo de luz, some. Mas Deus quis puni-lo pela ingratidão, puni-lo pela ingratidão. E hoje a gente está sendo perseguido por aquele que não tem mais a oportunidade. E Satanás, vendo que ele não volta para lá, ele fala, ele imagina, ele matuta: eu vou levar comigo um monte. Eu não aceito essa punição sozinho, eu quero levar comigo milhões, bilhões, trilhões de pessoas. Por isso que o mal existe. O mal existe só por isso. Só por isso, meus irmãos. Versículo 7. O Senhor protegerá todo mal, protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua chegada desde agora e para sempre. Vamos lá. Irmãos, proteção é uma coisa, provação é outra coisa. Entende? Proteção, está falando no Salmo 7, ele fala no versículo 7 que ele vai proteger a sua vida. Mas ele não diz que vai livrar vocês, né, de problemas, adversidades, lutas, medos, angústias, fadiga, canseira. Ele não vai livrar você do pecado. Ele não vai livrar você, né? Ele vai proteger a tua vida. Ele vai te manter de pé. Ele vai te manter andando. Ele vai manter você consciente para você tentar mudar o seu caminho, as suas escolhas. Entendem? O teu protetor, ele está ao teu lado. Lembra que eu falei para vocês que o apóstolo Paulo ele dá uma garantia para a gente, que não vem provação, não vem luta, não vem nada que a gente não possa suportar, nada. Então a gente tem um limite, uma tolerância. A régua ela nunca ultrapassa, ela nunca vai ultrapassar, nunca, jamais ela vai ultrapassar o limite dela. Jamais, irmãos. Jamais o limite vai ser estourado. Porque quando Deus ele faz a palavra, quando ele executa pelos seus pensamentos,
quando ele executa tudo aquilo que ele executou na palavra pelos seus pensamentos, tudo que ele escreve, tudo que ele planeja, Deus ele tem um certo cuidado. O certo cuidado que ele tem é de nunca tropeçar na palavra. Ele nunca pode tropeçar naquilo que ele fala. Deus ele não erra. Irmãos, ele não é igual a homens, mulheres, anjos caídos. Ele não pode errar a execução. A execução dele, vocês podem ver, meus irmãos, o que acontece na lei. Quando foram criadas as leis, eles criam a lei, eles colocam, eu não sei como que escreve, tá? Eu vou dar um exemplo por protocolos que eu trabalho numa empresa. A minha empresa, ela tem os protocolos que são seguidos. Um exemplo, tem protocolo que eu tenho que seguir um procedimento de liberação de máquina. E esse protocolo, ele está arquivado no arquivo tal, e ele tem lá uma numeração. Se essa numeração tiver uma alteração, por exemplo, eu preciso adicionar um campo nesse protocolo. A partida de máquina era assim, e agora eu preciso colocar mais isso. A numeração do protocolo, ela muda. É o arquivo tanto, protocolo 1.1. Tiver outra alteração, protocolo 1.2. Se ela tiver 3 alteração, protocolo 1.3. Se ela tiver 10 alteração, protocolo 1.10. Ela tem uma autorização na legislação dela, para que seja cumprido e para que seja corrigido pequenas falhas. A palavra de Deus, você não vê ela tendo alteração. Ela não é alterada, acrescentada. Por exemplo, Deus falou assim, você não pode fazer isso. Aí o que acontece? Deus ele olha e fala, nossa, acho que eu esqueci disso. Ele fala assim, você não pode fazer isso, mas isso, ponto 1. Entendeu? A palavra dele é uma só, é uma linha só. Ela não tem correção. Ela não tem alteração. Ela não tem adulteração. Ela não tem aumento. Ela sempre vai ser uma única frase. Olha, eu quero assim e assim será. Então, quando Deus, no versículo, para encerrar a palavra, no versículo 8, Deus, o Senhor protegerá a tua saída e a tua chegada, desde agora e para sempre. Deus, ele vai te manter vivo. Ele vai te dar livramentos. Ele vai proteger você de ciladas que podem levar você à morte, ceifar você. Ah, irmão, mas então quer dizer então que eu vou ter que carregar essa luta para sempre? Não, amados. Não é isso, vocês não estão entendendo. Eu estou querendo dizer que tem situações na nossa vida que a gente vai ter que fazer escolhas. A gente vai ter que executar escolhas. Mas se você estiver andando na presença de Deus, a sombra sua ainda existirá, porque a luz dele estará sobre você. Mas as escolhas para você manter a luz de Deus sobre a tua vida vem de vocês e vem de mim. Escolhas para que a gente venha ser bem sucedido na vida com Deus, não na vida da carne, não na vida da matéria, mas na vida espiritual com Deus. Ela vem através de janelas e portas. E quando a gente passa a ter uma vida com Deus, a palavra diz que você vai vencer. Você vai conseguir sair e voltar em segurança. Na onde, meu irmão? Em tudo que vocês fizerem. Em tudo, meus irmãos. Ah, mas meu irmão, você está falando isso, mas o meu exame lá que eu estava fazendo do nódulo do seio deu câncer. Deus está falando na palavra que vai cumprir. Se você andar na luz com Deus, se você estiver na luz com Deus, meu irmão, irmã, a palavra diz, ainda que você morra, você viverá.
Ah, mas está querendo dizer que eu vou morrer com câncer? Não, meu irmão. Às vezes as pessoas não entendem, né? O teor da palavra. Às vezes as pessoas não entendem que com Deus não tem perda. Ele vai proteger a tua saída e a tua chegada. Ele vai proteger, ele vai te manter de pé até você estar maduro para ser recolhido. Ninguém recolhe uma fruta de um pé ou de uma árvore. Ninguém recolhe uma fruta, um pé de uma árvore, uma manga de uma mangueira. Ela só é arrancada da mangueira quando ela está bonita, viscosa. Aí as pessoas vão lá com aquele bambu, arranca aquela manga bonita, e ela vai estar no ponto para ser saboreada. Ela vai estar no... Não deu até vontade de chupar a manga. Ela vai estar no ponto, meus irmãos. Só que uma manga verde, ela não está pronta para ser colhida. Então aquela manga, ela vai receber ainda nutrientes. Ela vai receber luz. Ela vai receber tudo aquilo que ela precisa para que ela venha amadurecer e ficar pronta para ser colhida. Ela vai ser alimentada por Deus através de águas, nutrientes. A raiz daquela planta vai ser nutrida. Agora arranca o sol daquela árvore. Arranca o sol daquela árvore, você acha que aquela árvore ela vai conseguir se manter sem luz? Até mesmo as plantas necessitam de luz para sobreviverem. Por mais que não, irmãos. Ah, mas a minha planta não pode ficar no sol. Eu não falei de sol, eu falei de luz. Eu não estou falando de sol. Eu estou falando de luz. De claridade. Então, meus irmãos, quando a palavra diz que a sua entrada, a sua saída, a sua chegada, tudo isso é algo que Deus está protegendo você de tudo que o diabo tem feito. Lembra que eu falei no começo do espiritual? O espiritual é algo que você não vê. Agora, no meio dessa palavra, o diabo deve estar falando na tua mente, no teu coração. Você está ouvindo uma palavra de conforto e segurança. E o diabo está falando alguma coisa para você assim, ó. Esse cara está falando aí, não vai dar certo, não. A conta não vai conseguir ser paga, não. Sai dessa live aí, não escuta esse cara, não. Não escuta ele, não. O salmista que escreveu o salmo, ele não escreveu em punho por ele mesmo. Toda a Bíblia é inspirada e escrita pelo Espírito Santo do Senhor, o Deus vivo. Lembra que eu disse na palavra que Deus não escreve por linhas tortas, Deus não corrige a palavra? Você acha mesmo que Deus deixou essa palavra para a gente na mão de um homem, para um homem escrever? Você acha mesmo que o homem que escreveu a Bíblia, ele tem condição de manter aquilo que ele escreve? Você acha mesmo que o homem vai conseguir sustentar aquilo que ele escreveu? Aí tem pessoas que falam assim, a Bíblia foi escrita por homens. Foi o homem que escreveu. Que homem que escreveu? Que homem da onde? O homem não tem capacidade de manter nem as calças que veste. Ele não vai conseguir, sem o Espírito Santo, executar nada. Irmãos, até na oração aqui, se Deus não estiver comigo, não tem cura, não tem libertação. É palavra, oração sem espiritual, oração sem presença de Deus, é palavras lançadas ao vento. Pode entrar em algumas lives e a pessoa orando aí, não acontece nada. A pessoa, do jeito que ela entra nas igrejas, do jeito que ela entra, ela sai. Não tem transformação, não tem mudança, não tem arrependimento. Porque o que move o espiritual é Deus. Entendem? Acabou até o louvor, tanto que demorou a palavra. Entendem? O que move
Não é o homem, é quem está com o homem. A presença de Deus é quem faz acontecer ou não acontecer. Irmãos, eu sempre falo uma coisa, e eu falo no púlpito, eu falo onde eu estiver, eu não sou hipócrita. Todos somos pecadores. Todos precisamos todos os dias melhorar. Mas eu sei quem está comigo. Eu sei quem anda comigo. Eu sei quem me corrige. Eu sei quem está comigo nas minhas dificuldades. E você deveria saber também quem anda com você. A proteção divina, ela só é arrancada na nossa vida quando as trevas tomam totalmente o nosso coração. Quando você dissipa totalmente a fé sua em Deus. A crença sua em acreditar que Deus está vendo. Sabe quando você deixa de orar mesmo estando muito fraco? Sabe quando você deixa de praticar aquilo que tem que ser praticado? Você sabe que você perdeu totalmente a sua fé? Quando a pessoa vem falar de Deus para você, fala assim, mas Deus não existe. Esse é o momento mais perigoso da tua vida. Aonde você vai olhar para a tua sombra e você não vai ver mais ela, espiritualmente falando. Você está totalmente sozinho. Não porque Deus abandonou você, mas você não aceita mais Ele como o seu protetor. Você não vai mais aceitar que Deus dirija o seu caminho. Que Deus toque no teu coração, que Deus ensine, que Deus fale. Você não vai aceitar mais ouvir uma palavra, você não vai conseguir ler um salmo, você vai estar totalmente longe daquilo que pode te ajudar. Você vai estar totalmente solitário e perdido em tudo aquilo que você viveu e aprendeu a vida toda. Porque as trevas acessou você e desligou a lâmpada que estava dentro de você. Ele apagou o teu espírito e quer apagar a tua alma, quer destruir a tua alma. A palavra foi bem forte hoje. Irmãos, como eu disse, eu não leio a palavra para pregar, eu não entro aqui e falo assim, vou ficar lendo o Salmo 121, deixa eu ver o que eu vou falar. Essa palavra, ela não foi ministrada para vocês, ela foi ministrada para mim. Eu não pensei no que eu ia falar. Assim como o Espírito Santo, quando os homens escreviam a palavra, o Espírito Santo fazia isso com eles. Não tem como o Espírito Santo escrever uma palavra e o homem, em própria carne, querer entendê-la. O mesmo Espírito que escreve a palavra é o mesmo Espírito que transcreve ela em nosso coração. É o mesmo que executa a palavra e mostra como essa palavra traz o entendimento, como ela é descrita em nossa vida. Eu não falei palavras da minha boca, eu falei palavras daquilo que tocou no meu coração, aquilo que veio de cima. E somente assim, meus irmãos, a gente pode ter a proteção divina. Talvez você, com a sua pouca fé que você está hoje, né? Você está indo na igreja, você está correndo para lá e para cá, você está tentando. E você acha que Deus não está protegendo você. Você levantou hoje. Você está andando. Você está se movimentando. Você está sentindo o cheiro, você está respirando. Você ainda está chorando, você ainda está sorrindo. E às vezes você está buscando algo que o seu entendimento ainda não viu. Você está querendo algo que está faltando algo. Deus, Ele manteve você vivo até agora, porque Ele sabe que você só tem uma vida, uma só. Deus, Ele manteve você vivo até hoje e até esse momento, porque você tem uma chance. É uma só vida. É uma só oportunidade. O teu protetor ainda não deixou você ser tragado pelo diabo, porque é uma só chance.
E às vezes o fruto está doente. Às vezes o fruto está doente. E Deus está tentando curar esse fruto, para que ele não venha se desprender do pé, para que ele não venha cair antes da colheita. Então, meus irmãos, entendam, essa palavra é para mim também. Entendam o que eu quero dizer. Entendam mesmo de coração. Deus, Ele jamais vai deixar de ser o teu protetor, enquanto você está buscando. Ah, irmão, mas eu caí no pecado. Irmão, eu não estou falando de pecado. O pecado não pode. O pecado ele é somente uma arma para gerar a morte. Entendam? Todos somos pecadores. Ah, mas Deus diz que sede santo. Sim. Mas estamos em processo de santificação. A carne é corruptível. O que o pecado vai fazer em você é gerar a morte espiritual. Ele quer apagar a luz. Não importa quantas vezes você caiu, importa que você recomece, tente, lute. Porque ninguém vai lutar por você. Ninguém vai lutar por mim. Ninguém vai fazer por mim. Julgamentos, né? Palavras lançadas, palavras de esfriamento, tudo isso vai ser contra a nossa vida lançado. Mas o único que tem a oportunidade de fazer aquilo que tem que ser feito é nós, sou eu, é você. Então, meus irmãos, não olhem para a sua forma corruptível, olhe para o protetor e não deixa jamais as trevas penetrar profundamente em você, para que você venha se perder. Lembre-se, o Senhor está guardando a tua entrada e a tua saída. Como que você garante isso, meu irmão? Todos os dias que você acorda, você teve mais uma chance, e outra chance, e outra chance, e outra chance. Guardar a tua entrada, a tua saída. O sol não te ferirá e nem a lua à noite. As 24 horas que mantém o dia não conseguem e não conseguiram ainda levar você embora, arrancar você da terra dos viventes. Então pega essa palavra. Se precisar ouvir de novo 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, escuta, ouve, reflete. Mas entendam de coração, meus irmãos, assim como eu também entendo. Eu sou falho, mas as trevas não vão penetrar na minha mente. Eu sempre adorarei e adorarei aquele que me chamou. Sempre me curvarei àquele que me chamou e sempre estarei do lado daquele que me chamou. Faça chuva, faça sol, com muito, com pouco, na alegria, no choro, eu sempre vou adorar a Deus, em qualquer circunstância. Amém? Ô, minha irmã, Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Eu peço para vocês, compartilhe essa palavra, compartilhe essa mensagem, manda para o teu ente querido e deixa o Senhor Jesus, deixa Ele cuidar de você, independente de tudo. Ele é o nosso pastor. Graça e paz. Deus abençoe, meus irmãos. Compartilhe aí, deixa o seu gostei, assista aí se precisar 2, 3 vezes, mas entenda a palavra. Irmãos, é o Espírito Santo que falou. Não tenho capacidade. Se eu ir na igreja para pregar essa mesma palavra, eu não consigo. A palavra ela nunca se repete. Seja agora, através dessa palavra, feliz de recebê-la aqui ao vivo, porque essa mesma palavra nunca vai ser pregada da mesma forma. A palavra ela nunca se repete. E Deus falou com você através daquilo que você precisava ouvir.
Deus abençoe. Graça e paz.